Então, meus irmãos e irmãs, já são 15 horas e alguns instantes. Eu gostaria de ir acolhendo a todos que foram se inscrevendo, colocando suas intenções na missa de hoje, tanto no canal, perdão, tem que ligar aqui, tanto no canal do YouTube, como pela página do Facebook. Uma beleza, podermos nos encontrar juntos, mesmo ficando em casa, nos unimos nesse momento de oração. E nesta tarde, quarta-feira, missa com a bênção da saúde, nos unimos a todos, então, nessas intenções, são tantas, né? E eu vou ler agora aqui um pouco as intenções que eu fui recolhendo. Uma intenção que já me veio desde manhã é pelo Mami Zagonel, para que ele possa se recuperar da saúde, depois de um acidente, queda de uma árvore em cima de uma pedra, afetou a coluna, coisa delicada, mas acima de Deus não tem nada, né? Atingindo o sistema nervoso, vamos rezar, nós aqui na comunidade, aqui na igreja, também em casa, pedir por ele, também pela sua família, como pede a Raquel, e ainda mais que hoje seria o dia para meditarmos sobre a Semana da Família, sobre a educação, né? A família e a educação das crianças, dos filhos, dos jovens. É bem interessante porque o Evangelho também vai falar de educação, de correção, corrigir. É claro que os pais corrigem os filhos e não os filhos que pequenos podem corrigir os pais, porque os filhos pequenos não sabem nada. Zagonel, o Mami, parece, né, tão entusiasmado, atencioso, cuidadoso, com a Maria Luísa, que batizamos no fim do ano passado, aqui na igreja, para que ele possa se recuperar, ele e a sua família, e terem a luz de Deus, a sabedoria de Deus para enfrentar, superar e aceitar aquilo que não se pode evitar, mas que tenham essa sabedoria para manter a calma e superar esses obstáculos de agora, né? E vários pedem pelas famílias, por todas as famílias, nessa Semana da Família, a Janaína, a Sueli, a Sandra e o Valdir pedem, estão lá assistindo com as netas também. Pede também, a Geni pede pela recuperação do Carlos Eduardo Paiva, daquele acidente, um mês atrás, tiraram, parece, do coma agora recentemente, para uma cirurgia. Também vamos lembrar os já 103 mil mortos, vítimas do Covid aqui no Brasil, aquele hashtag silêncio pela dor, tomarmos consciência, cuidarmos da vida. Também pedem pelo fim da pandemia, a saúde de todos os familiares e a saúde aqui na nossa comunidade. Também pedem pelos que sofrem de demência, essa doença que vai se multiplicando tanto nos nossos tempos, né? O famoso Alzheimer, que vai tirando a mente da pessoa, a memória. Todos nós vamos perdendo memória com o passar do tempo, né? E pior do que perder a memória é a demência, que então já se trata de uma doença bem difícil, né? É muito mais difícil cuidar de uma doença da mente que de uma doença física, né? Então vamos rezar por aqueles que sofrem de demência, pela saúde de todos, pede a Lili, ali no canal do YouTube, a Lili, com 4 aninhos, já sabe ligar e fazer os amigos conectarem no meu canal do YouTube, que aliás eu peço todos do Facebook, se puderem inscrever-se no canal, vai me ajudando assim a obter as inscrições necessárias para funcionar e poder filmar também e transmitir de uma maneira mais fácil e melhor, né? O Paulo César Gelchak, ele pede veja que pedido bonito nessa Semana da Família, pelo fim da violência contra a mulher, que existe tanto ainda essa mentalidade mórbida, doentia, terrível, cultural, de certa maneira, que alguns pais, né,
selvagens, de certa maneira, acham que o masculino é superior, etc. Coisas horríveis do arco da velha, da pré-história, não sei de que época, mas ainda existe muito na nossa cultura e também nas autoridades, como todos veem hoje em dia. Né? Terrível, né? Pelo fim da violência contra a mulher. Isso é barbárie. Saúde, pede o Antônio, o nosso Antônio aqui pede pela saúde das famílias, pedem também por todos os infectados pelo vírus, a Geni, a Thelma, pelas almas, o padre Reneu também para salvar-se do coronavírus, e a Gisele, lá, minha prima, pede pela saúde do pai dela, meu tio Antônio, pelo tio Antônio nos dar para a saúde e a missa da bênção da saúde, nessa Semana da Família. Muito bem, vamos começar então invocando a Deus, preparando o nosso coração para essa comunhão com Ele, que ilumina nosso caminho, nos dá força, coragem para enfrentarmos as dificuldades e superarmos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe todos os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Podemos sentar comodamente para nos alimentar, como Ezequiel dizia ontem, coma esse rolo. Alimente-se da palavra de Deus. Podemos nos sentar para nos alimentarmos da palavra de Deus. Leitura da profecia de Ezequiel. O Senhor gritou a meus ouvidos com voz forte: aproxima-se o castigo da cidade. Cada um tem a sua arma destruidora na mão. Então eu vi 6 homens vindo da porta superior, voltada para o norte, cada qual empunhando uma arma de destruição. Entre eles havia um homem vestido de linho, que levava um estojo de escriba na cintura. Eles foram colocar-se junto do altar de bronze. Então a glória do Deus de Israel elevou-se de cima do querubim sobre o qual estava em direção à soleira do templo, e chamou o homem vestido de linho que levava um estojo de escriba à cintura. O Senhor disse: passa pelo meio da cidade em Jerusalém e marca com uma cruz na testa os homens que gemem e suspiram por causa de tantos horrores que nela se praticam. E escutei o que ele dizia aos outros: percorrei a cidade atrás dele e matai sem dó nem piedade. Matai velhos, jovens, moças, mulheres e crianças. Matai a todos, até ao extermínio. Mas não toqueis em nenhum homem
sobre quem estiver a cruz. Comecei pelo meu santuário, e eles começaram pelos anciãos que estavam diante do templo. Ele disse-lhe: profanai o templo, enchei de átrio os cadáveres. Ide. E eles saíram para matar na cidade. Então a glória do Senhor saiu da soleira do templo e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram suas asas e elevaram-se da terra à minha vista, partindo juntamente com eles as rodas. Eles pararam à entrada da porta oriental do templo do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava em cima deles. Eram esses os seres vivos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel, nas margens do rio Cobar, e compreendi que eram querubins. Cada um tinha 4 faces e 4 asas, e debaixo das asas uma forma de mão humana. Suas faces eram semelhantes às faces que eu tinha visto junto ao rio Cobar. Cada um seguia em sua frente. Palavra do Senhor. A glória do Senhor vai além dos altos céus. A glória do Senhor vai além dos altos céus. Louvai, louvai, ó servos do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. A glória do Senhor vai além dos altos céus. Do nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus. A glória do Senhor vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, ao Senhor que no altos céus tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra? A glória do Senhor vai além dos altos céus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Em Cristo, Deus reconciliou consigo mesmo a humanidade, e a nós Ele entregou essa reconciliação. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te der ouvido, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais 1 ou 2 pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Podemos sentar, irmãos e irmãs, por um momento de meditação dessa palavra de Deus tão rica, né? Como é bom a gente ouvir essa palavra do Evangelho, que não é dirigida a Pedro, ou aos apóstolos, ou aos 3 prediletos, mas à comunidade, a nós, a todo o povo, né? Jesus está falando nesse quarto dos 5 discursos. Jesus discorre longamente sobre temas. Aqui está falando sobre a comunidade, o capítulo 18 no Evangelho de Mateus, sobre a comunidade. Ele falou ali da necessidade de correção, porque ninguém é perfeito e 2 pessoas pensam melhor que uma só. Isso desde que existe o mundo foi assim, salvo alguns que se consideram iluminados e que sabem tudo e não ouvem o conselho de ninguém. Prepotência e ignorância juntas. Mas normalmente 2 pessoas, então a correção é necessária. Então dá um método para corrigir. E depois disso diz essa frase tão confortadora para nós que rezamos, pedindo pelo fim da pandemia, pela saúde, né, pela saúde dessas pessoas, de modo que o Carlos Eduardo, o Mames Agonel, etc., e por aqueles infectados pelo coronavírus, etc., né, todos esses pedidos pela saúde das famílias, pela saúde dos nossos familiares, pela saúde da nossa comunidade. Como é confortante ver aqui, né? E Jesus, de novo, digo, se 2 estiverem de acordo sobre o que pedir a Deus, qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido por meu Pai que está nos céus. A comunidade rezando. Agora, é claro que nem sempre nós temos ciência para saber o que realmente é bom para nós. E muitas vezes aquilo que parece uma graça, parece a fortuna, parece a loteria da vida, é uma grande desgraça. E outras vezes nós não temos o olhar de fora, distante do conjunto todo para poder julgar. Deus vê. E muita coisa que parece uma desgraça, não necessariamente tem algum sentido, vai ajudar. Deus pode tirar coisas boas também do sofrimento, da dor, da morte, né? Como tirou do próprio filho. Né? Então, pedir o dom da fé, a graça da consolação, para enfrentar as situações difíceis, de saúde, de perda, de limites. Né? Mas por trás disso tem uma lição de sabedoria que podemos colher se tivermos a graça de Deus. Né? Então tudo será dado. Né? E também 2 ou 3 reunidos, o meu nome, eu estou ali no meio deles, né? Disse Jesus nesse discurso muito bonito. Né? Interessante porque nesta página da correção fraterna, que é um ensinamento tão fundamental. Aqui temos 2 temas fundamentais, que é esse da comunidade, que precisa, né? A família também corrige. E falando da família e a educação, né? A família precisa corrigir. A criança não tem nenhum limite, ela vai testando os limites dos pais, ela vai aprendendo a viver. O que não deve ter limite é o nosso afeto, o nosso amor, a garantia de que amamos essa criança. E depois tudo tem que ter limite, o resto tem que ter limite. Não é que a criança possa comer o que ela quiser, na hora que quiser, quando quiser, pode botar a música a todo volume, às 3 da manhã, não pode, tem limite. Comer qualquer hora, não pode, tem limite. Assim a gente se educa para viver, e isso salva a nossa vida. Né? Mas é preciso fazer a correção. Se o teu amigo tiver alguma coisa, fazer a correção. Então tudo isso faz parte da comunidade, para convivermos bem. Então, junto com esse tema da correção fraterna, tem o tema da comunidade propriamente dita, né? 2 ou 3, eu estou, da presença de Deus, que aliás essa presença de Deus é garantida né, do Antigo Testamento, os profetas, os patriarcas, né? Não tenha medo, eu estou contigo, não tenha medo, eu estarei contigo, e assim por diante, né? E nós vamos ver também no Evangelho de Mateus 3 pontos em que essa presença de Deus ela é marcada, que nós possamos colher também
essa presença de Deus nas nossas famílias, colher essa presença de Deus na e para a educação dos filhos. E essas três presenças se dá uma bem no começo do Evangelho, primeiro capítulo de Mateus, quando depois da genealogia, etc., vem ali que ele será esse filho de Maria. A revelação aí não é feita, o anjo não fala para Maria, em Mateus fala para José. Esse filho vai ser Emanuel, que significa Deus conosco, Deus no meio de nós. Como é bonito na missa em português, a nossa missa em português, belíssima, quando o padre diz, o Senhor esteja convosco, a comunidade responde, Ele está no meio de nós. Claro, estamos reunidos por amor, com fé em Deus. Ele está no meio de nós. Então, Emanuel significa Deus conosco, Deus no meio de nós. Começo do Evangelho. Na metade do Evangelho, estamos no capítulo 18, não é bem metade, mas no meio do Evangelho, tem essa advertência, também esse aviso de Jesus, que claramente, né, que diz, né, onde dois ou três estiverem reunidos, eu estou no meio deles, eu estou ali no meio deles. E no final do Evangelho, no capítulo 28, quando manda os apóstolos a pregarem o Evangelho, anunciarem o Evangelho da Boa Nova, ele diz claramente lá, né, e eu estarei convosco até os fins dos tempos. Deus está conosco. Que beleza termos essa certeza na hora, podermos sentir a presença mesmo quando enfrentamos essas dificuldades. Uma outra palavra interessante, né, que colhemos daqui, é que Jesus ele tem atenção para duas coisas importantes. Né? Primeiro, a conversão. Se ninguém corrige, né, que não é fácil. Na hora certa, lugar certo, em particular, etc. Mas então visa a conversão. Jesus está preocupado com a conversão de quem está no erro. São tantos. Como nós caminhamos no erro, né? Como produzimos coisa ruim neste mundo, né? Como destruímos a natureza e o mundo, como destruímos o futuro das gerações que vêm agora, né? Pela ganância, por um espírito realmente egoísta, demoníaco, né? Aqueles que querem destruir, né? E fazer guerras para ganhar dinheiro e assim por diante, né? Como tem isso? Né? Correção, corrigir, é uma preocupação. A segunda preocupação do irmão, a segunda preocupação também de Jesus é essa do respeito aos seus sentimentos, respeitar os sentimentos. Se nós pudéssemos, né, comandar os sentimentos, né, mas não comandamos, podemos procurar superar sentimentos negativos, alimentar o nosso espírito com coisas boas, superar com o uso da razão, mas sentimentos é uma coisa que são despertados. Né? Nós cristãos devemos despertar nos outros sentimentos de amor, de seguimento, de verdade, de justiça, de salvação. Despertar isso. Né? Mas dando ordem, não adianta, né? Eu te ordeno, tu tem que me amar. Isso é bobagem, né? Palhaçada. Né? Sentimentos. Jesus respeita os sentimentos e por isso, para não ferir os sentimentos, ele dá esse método da correção, né? A sós. Com uma ou duas testemunhas, o livro do Deuteronômio pede isso, para ter duas testemunhas, para que num tribunal, num julgamento, não haja arbitrariedade. Como acontece, né, abundantemente no mundo todo, mas no Brasil nem se fala. Arbitrariedades. Juízes bandidos, estamos cansados. Né? Tem que ter as duas testemunhas. Né? Então, uma ou duas testemunhas para corrigir. E se mesmo assim não der ouvido disso, a igreja
considerado, não é da nossa comunidade. Mas o profeta Ezequiel também nos traz uma palavra bem forte para nós, porque naquele exílio da Babilônia, eles estão nessa escravidão, nesse sofrimento atroz, porém, tem uma palavra que vem ao encontro deles. Parece que nessa teologia de Ezequiel, bastante deuteronômica, ela mostra que Deus, como se tudo isso fosse um castigo de Deus. Eles estão no exílio, nós estamos numa escravidão, nós estamos vivendo situações de injustiça, sofremos situações de injustiça, por causa de um conjunto de coisas. Não é que necessariamente venham de Deus, mas elas são consequência de pecado, de erros, né? Então temos ali, ele vai anunciando, o profeta, né, aproxima-se o castigo da cidade. Parece que essa cidade tem que ser castigada, porque abandonou a aliança, abandonou a lei de Deus, né? Pagam inocentes, infelizmente, né? Oxalá se esse vírus pudesse pegar só esses que são defensores do vírus, né? Oxalá que pegasse só eles. Não, mas eles pegam e transmitem para pessoas inocentes, né? Esses que são contra o isolamento, né? Mas não é assim, ó. O Senhor gritou aos meus ouvidos, Ezequiel, com voz forte: aproxima-se o castigo da cidade. Cada um tem a sua arma destruidora na mão. E vai enviar ali, então tem a descrição. Né? Passa pelo meio da cidade de Jerusalém, porém, além de matar, né? E aqui não salva ninguém, né? E porque diz que ele vai, né? Foram colocar-se esses homens que vieram, que ele viu no altar, né? A glória de Israel passou acima dos querubins que estavam na soleira do templo. E ele disse, passa pelo meio da cidade de Jerusalém, marca com uma cruz na testa os homens que temem e suspiram por causa de tantos horrores que nela se praticam. São os justos, o tal na testa, que nós podemos dizer que são os verdadeiramente batizados que seguem Jesus na sua vida. Esses têm a marca de Cristo, né? Eu escutei o que ele dizia: percorrei agora a cidade e matai sem dó nem piedade. E aqui vem, né? Matai velhos, jovens e moças, mulheres e crianças, matai a todos até o extermínio, mas, porque o resto não é todos, mas Deus quer salvar todos. É como o texto do profeta, o texto que nós lemos ontem, de Mateus, né? Uma ovelha perdida dá mais alegria, ele vai buscar aquela, quer trazer aquela. Vamos corrigir aquela ovelha para trazê-la, né? Disse, mas não toqueis em nenhum homem sobre quem estiver a cruz. E começai pelo santuário, assim, Deus tem cuidado, né? Que nós possamos ter essa marca da cruz, que nós possamos educar bem as crianças e jovens para o amor de Deus, para viver na verdade, para estarem do lado da vida. Que nós possamos ser testemunhas e que Deus atenda todos esses pedidos que fazemos hoje, porque estamos de acordo em pedir pela saúde dos nossos irmãos e irmãs. Agora, irmãos e irmãs, nas nossas casas, com o coração, depois de mastigar essa palavra de Deus, de engolir esse rótulo da palavra de Deus, vamos tentá-la pôr em prática. Vamos oferecer no ofertório um sacrifício, um jejum, uma penitência, uma esmola, um socorro, né? Oferecer a Deus. Repito sempre,
O pão e o vinho são fruto da natureza e do trabalho. Fruto da videira e do trabalho, do nosso trabalho, oferecemos a Deus, junto com o pão e o vinho. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar o pão da vida. Bendito seja Deus. Pelo mistério desta água, deste vinho, possamos participar da divindade daquele que se dignou a assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Humilde e contrito seja no meu sacrifício oferecido e vos agrade, Senhor nosso Deus. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa Igreja e que ela agora vos oferece. Transformai-os por vosso poder em sacramento de salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Criador do mundo e fonte da vida. Nunca abandonais a obra da vossa sabedoria, agindo sempre no meio de nós. Com vosso braço poderoso, guiastes pelo deserto o vosso povo de Israel. Hoje, com a luz e a força do Espírito Santo, acompanhai sempre a vossa Igreja peregrina neste mundo. E por Jesus Cristo, vosso Filho, a acompanhais pelos caminhos da história, até a felicidade perfeita em vosso reino. Por essa razão também nós, como os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor a Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele revela as Escrituras e reparte o pão para nós. O vosso Filho permanece. Nós o suplicamos, Pai de bondade, que envies o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente, o deu a seus amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, ao Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue. E concedei que pela força do Espírito do vosso amor sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Fortalecei, Senhor, na unidade os convidados a participar da vossa mesa, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Zeno, com todos os bispos, presbíteros e diáconos, e com todo o vosso povo, possamos irradiar confiança e alegria e caminhar com fé e esperança pelas estradas da vida. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo. Agora vamos lembrar os nomes, o silêncio do coração, aquelas pessoas que queremos nesta Santa Missa. E de todos os falecidos cuja fé só vós conhecestes, concedei-lhes, acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-nos ainda no fim da nossa peregrinação terrestre chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco. E em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com São José, seu esposo, com os apóstolos e mártires e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. E agora, com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado, protegidos dos perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade,
Vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta união do corpo e do sangue de Jesus, que o Senhor nós que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Amém. Cordeiro de Deus, Que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, dá-nos a paz. eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come desse pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Irmãos e irmãs, em casa vamos fazer a oração para a nossa comunhão espiritual. Creio, Senhor Jesus, que estás realmente presente no Santíssimo Sacramento. Amo-te sobre todas as coisas e desejo receber-te em minha alma. Como não posso receber-te sacramentalmente agora, vem ao menos espiritualmente ao meu coração. E recebendo-te, me abraço e me uno a ti. Não permitas que jamais me separe de ti. Amém. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, escutai-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos os louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Ó Deus, o vosso sacramento que acabamos de receber, nos traga a salvação e nos confirme na vossa verdade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, meus irmãos e irmãs, agradeço
a presença de todos que nos acompanharam pelo Facebook. Eu peço de novo, desculpem a insistência, né? Quem puder se inscrever no canal, não custa nada, é só ir lá, inscrever-se para obter o número, precisa ter 1000 para poder comunicar mais facilmente, né? E no canal. Amanhã a missa sempre às 15 horas, hoje à noite já vou transmitir também uma sugestão de homilia para os colegas que querem dar uma olhada, sempre pelo canal do Facebook. Então agradeço a todos que se inscreveram também, que já temos um bom número, que está aumentando, graças a Deus, né? Graças a Deus. E saúdo aqueles que nos saúdam desde longe, né? E tem a filha ali do Klein, lá dos Estados Unidos, aquele pessoal lá em Londres, o Gustavo e a Daniela. Então, como é bom, né, esse canal agora, descobrimos, por causa dessa pandemia, podemos estar unidos, celebrar juntos, também quem está muito longe, né, está em outro continente, como acontece agora. Agradeço muito a presença de todos, depois vou responder com calma a cada um deles. Agora, então, pedindo como nos pede aqui a Jane, né, nos livrar de todo o mal, pela saúde e harmonia de todas as famílias nessa semana, e agora na educação das famílias, né, coisa boa, né? Então, a Jane tem a netinha que está crescendo aqui, né, bonita. Então, nós vamos fazer agora a bênção das famílias. Mas, perdão, antes da bênção das famílias, nós vamos fazer a bênção da saúde com a cruz de Cristo. Então, agora, lá em casa, mami e também essa intenção do parente do Carlos Eduardo Paiva, que situações bem graves, difíceis, né? E por todos os infectados pelo coronavírus. Vamos em casa fechar os olhos, vamos estender a mão em direção aos nossos parentes, amigos, para pedir essa bênção da saúde sobre eles. Porque se 2 ou 3 estiverem de acordo sobre a terra, sobre o que vão pedir, o Pai do céu vai conceder. De alguma maneira, não é exatamente às vezes o que estamos pedindo, de alguma maneira Ele vai conceder. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor, que curastes os enfermos, restabelecei, se for da vossa vontade, a saúde dos nossos irmãos e irmãs. Amém. Pelo sinal e poder da Santa Cruz, pela intercessão da Virgem Maria, o Senhor vos abençoe e proteja, volva-se olhar sobre vós e tenha compaixão de vós. Que o Senhor mostre sua face misericordiosa, vos dê a paz e vos conceda plena saúde. Jesus, que aliviou os sofrimentos, curou as doenças e libertou os possessos, afaste de vós todos os males e enfermidades. E também agora a bênção, então, para as nossas famílias, pela intercessão da Santa Cruz. Que o Senhor Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nos dê um coração amoroso para podermos ensinar e educar nossos filhos segundo a sua palavra, na tradição e magistério da Igreja. Amém. Que o Senhor Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, dê um coração amoroso e acolhedor aos nossos filhos, para que as sementes plantadas frutifiquem em suas vidas. Amém. Que o Senhor abençoe a todos que acompanharam essa Santa Missa, seus familiares e amigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz.